Sinônimo da força, da garra e da esperança, o clube foi a casa de homens comuns, trabalhadores intelectuais, jovens, idosos, ricos e pobres. E cada pequeno peso, a sua gloriosa trajetória, estão o esforço e a paixão, que sempre acreditou no sabor da conquista. Nelson Silva imortalizou no hino colorado em 1952 aquela que sempre foi a grande característica de nossos gestos e atitudes. Glória do esforço nacional, ó internacional, que eu vivo a saudar. O clube tornou-se exemplo de democracia e impulsionou seu fantástico crescimento nas décadas seguintes. Esses homens e mulheres ergueram com o suor do seu esforço e as lágrimas de sua esperança uma das maiores realidades do futebol mundial e uma das mais respeitadas instituições esportivas. Em pouco tempo, o Internacional assumiu seu nova escudo e consagrou a camisa vermelha como manto sagrado de todos os colorados. Os eucaliptos, o tão sonhado novo estádio, foi erguido em 1931 pelas doações e mãos de milhares de torcedores, entre eles o ilustre patrono colorado Milton Meneghetti. Muitos não tinham sua própria casa, mas ajudaram, orgulhosos, a construir um novo templo do Clube do Povo. Nas décadas seguintes, o investimento dos homens, torcedores e jogadores resultaram no surgimento de equipes que estão na memória de todos os amantes do esporte. O rolo compressor da dupla Tesourinha e Carlinhos, Larinho e Botinho nos anos 50, todos exemplos da crença internacional em seus maiores títulos. Os torcedores sempre retribuíram o carinho dispensado pelo clube durante toda a sua existência. Assim como o Inter nunca abandonou o povo que o ama e que o mantém, os colorados nunca deixaram de dedicar suas vidas e depositar sua esperança em dias cada vez melhores para o clube. Mesmo quando os resultados em campo não eram os esperados, a paixão colorada continuava construindo mitos, estádios e crescendo vigorosamente. Cresceu tanto que em 30 anos o cenário da Copa do Mundo de 50, o estádio dos eucaliptos ficou pequeno. Seria preciso uma nova casa, maior e mais confortável. Eram tempos de prosperidade para o clube. Assim, os colorados e coloradas depositaram toda a sua fé em um novo estádio que simbolizasse novos tempos. Materiais e doações vinham de todo o Brasil. Por mais longe que fosse o lugar, havia um colorado confiante em tempos melhores. Surgia o Beira-Rio, o mais moderno estádio brasileiro, o templo sagrado do Esporte Clube Internacional, erguido pelas mãos engenhosas de seus homens, pelo sonho e pela esperança. 1969, o Internacional inaugurava seu maior feito até então, com vitória sobre o Benfica de Portugal. E o lendário Claudomiro anotava o primeiro gol nas traves do gol do campo. A nova casa trouxe um novo período de glória. Os times de Minério de 75 e 76 e a invencível equipe de Enio Andrade em 79 mostravam que o Brasil tinha dor. Manga, Figueroa, Falcão, Valdomiro, Dario, Carpegiani encantaram o país e o mundo numa explosão de popularidade que só experimentaria semelhante proporção anos depois. 8 títulos gaúchos foram conquistados, feito nunca mais igualado por nenhum outro clube. Em 1972, a conquista do torneio Joan em Barcelona mudou o rumo na história do Internacional, uma vitória memorável. Nas Olimpíadas de 1984, todo o time foi convocado para defender o país na competição do futebol. O resultado, medalha de prata. 1992, a camisa ganha a 4ª estrela, um título nacional, a Copa do Brasil. O começo de um novo milênio inspira o Internacional a estruturar nova era. Novas instalações dão mais conforto aos jogadores, comissão técnica e torcedores. As cores são renovadas constantemente e o estádio passa por seguidos processos de manutenção e embelezamento. Os resultados logo começam a aparecer. Uma década gloriosa na história do Internacional. A conquista da Tríplice Coroa, com os títulos da Libertadores da América, do Mundial e da Recopa, representam os resultados de esforços múltiplos
mas com um único objetivo: tornar o Internacional cada vez maior. Em cada título, o sangue e a dedicação de uma torcida diferente de qualquer outra do mundo. Uma torcida que acredita na humanização das relações sociais como um ideal de vida. Fazemos parte da luta incansável contra os maiores problemas de nossos dias e implementamos nossa própria rede de programas socioambientais. Somos um clube que acredita na nova geração, colorados formados e criados dentro das nossas estruturas e que estão crescendo com uma sólida base de conhecimento. A FESC, Fundação de Educação e Cultura Internacional, criada em 1976, é a mais antiga fundação social ligada a clubes do mundo e desenvolve ações voltadas à educação, cultura, esporte, lazer e assistência social das comunidades mais carentes de Porto Alegre. No projeto Genoma Colorado, crianças e jovens de 4 a 16 anos, divididos por categorias, aprendem futebol e cidadania em mais de 150 núcleos espalhados por todo o estado, Brasil e mundo. Temas como construção de valores, família, proteção à vida, saúde e amizade são repassados aos pequenos colorados. Mais de 40 mil crianças foram atendidas desde 2001. Trabalhos semelhantes faz a escola rua, dando oportunidade a jovens talentos para trabalhar em sua cidadania através do esporte. 200 vagas são reservadas a alunos carentes que não teriam acesso à prática saudável do esporte. A maior emoção para os pequenos é estar perto de seus filhos. Quem irá entrar em campo com eles? O projeto Criança Colorada, o objetivo é propiciar às escolas uma atividade lúdica que exercita a paixão, a cidadania, a disciplina e o bom relacionamento, levando o Beira-Rio em dias de jogos, exclusivamente crianças coloradas. Participam escolas fundamentais de Porto Alegre, Grande Porto Alegre e interior. Até o limite de 12 anos de idade, já participaram mais de 30 mil crianças. O projeto interativo, por sua vez, busca trazer jovens carentes de escolas municipais da paz, Fundação de Assistência Social e Cidadania, para uma série de atividades dentro do Parque Gigante, tanto físicas quanto pedagógicas, como piscinas, jogos e jardinagem. Para os próximos anos, o objetivo é o crescimento desses projetos e da quantidade de cidadãos favorecidos por eles. O fortalecimento humano das novas gerações de pequenos colorados representa um sopro de esperança e realização. Por um lado, a certeza de que sempre foi mantida a mesma chama da igualdade e da crença no seu povo, vinda desde a fundação do Internacional. Continuamos um longo e histórico trabalho de luta em defesa da nossa gente e de nossos ideais de democracia e respeito. Por outro lado, temos o claro sentimento de que o amor dedicado ao clube por seus torcedores durante todos esses anos foi transformado em vitórias e feitos gloriosos, dentro e fora do campo, tentando realizados com um equilíbrio perfeito. Agora que nos preparamos para receber a Copa do Mundo de 2014 em nosso novo Beira-Rio, assim como aconteceu em 1950 nos saudosos eucaliptos, sabemos que tudo que perseguimos como ideal e com o mais profundo desejo conseguiremos, pois nossas ações sociais estão proporcionando um novo mundo aos nossos mais preciosos bens. É a dedicação de nossos homens e mulheres colorados, de todas as classes sociais, que vão construir não só um futuro de glória para o nosso povo, mas principalmente uma manhã de mais justiça e dignidade para toda a humanidade. Maravilhoso!